Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, para comentar um pouco aí sobre essa situação desesperadora, né, que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro de 2023 na Série A. O Vasco saiu derrotado para o Corinthians jogando em São Januário por 4-2, em uma atuação que já vinha tendo reflexos em jogos anteriores. O Vasco faz um gol e recua. Não deu certo contra o Cruzeiro, contra o América Mineiro também é a mesma coisa. O Vasco faz um gol no início do primeiro tempo, recua, leva o empate e, ao milagre, acontece o gol do Payet de falta nos últimos minutos. Algo que não iria se repetir. Contra o Cruzeiro, a mesma coisa. O Vasco faz um gol com o Puma Rodrigues, recua, chama o Cruzeiro vira o jogo. E não foi diferente contra o Corinthians. O Vasco marca o primeiro gol, forma relâmpago, recua, o Corinthians empata, o Vasco volta a jogar razoavelmente bem, faz o segundo gol, recua e o Corinthians vira e faz aí mais 2 gols ainda no segundo tempo. Então é isso. É uma receita que já não vinha dando certo e o Vasco voltou a apresentá-la em suas partidas, mostrando que é um elenco limitado, mostrando que o torcedor fez a sua parte o ano inteiro, esgotou camisas. Quando o Vasco precisava contratar por conta de má administração de Paulo Brax e a sua turma, de não pagar jogadores, né, que foram transferidos, não pagar clubes, não estou falando só do Paulo Brax, mas de toda a administração da Vasco SAF, incluindo a empresa americana. O torcedor do Vasco vai lá no perfil do Instagram desse cidadão, desse jogador que o Vasco está interessado e explode a rede social dele para ser o atrativo, já que dentro do mercado de contratações o Vasco não é atrativo nenhum por causa de uma administração amadora que se encontra hoje dentro do clube. Então o torcedor volta a sofrer, lembrando que Bahia e São Paulo se enfrentam hoje na Fonte Nova e se o Bahia vence, o Vasco já pode ser rebaixado na próxima rodada contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogo chave aí é Bahia e São Paulo hoje às 20 horas. Lembrando que outro jogo muito importante é lá no Mineirão entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? A vitória do Atlético Paranaense seria muito bem-vinda para o Vasco dentro dessa questão envolvendo a tabela de classificações para criar aí fios de esperança um pouco mais longos, né? Mas falando um pouco sobre o jogo, um resumão, né? A equipe comandada pelo técnico Ramon Dias, que aparentemente está perdido dentro de substituições. Eu sempre critiquei essa questão de alternativa do Vasco, né? A gente deu sorte que o Verratti não se lesionou e não ficou muito tempo aí suspenso, né? Não teve suspensões longas, porque se tivéssemos, nós iríamos de Sebastião Ferreira aí nos jogos e seria muito complicado. Lembrando que Sebastião Ferreira é indicação do técnico Ramon Dias, então não vou passar pano para o argentino. Faz um excelente trabalho? Ok, mas tem a sua parcela de culpa. Estava perdido no jogo contra o Corinthians, fez substituições confusas, não consegui entender, mas como um todo, né? Como tudo estava perdido ali, menos o torcedor, que nas arquibancadas apoiou até o final, mesmo tomando o terceiro gol do Corinthians, a torcida cantou, o Vasco é o time da virada, até tomar o 4º gol, que foi o ápice, né? E é isso, torcedor que compra camisa, que é engajado, que até mesmo quase contrata jogadores, né? Porque se for depender aí da direção que administra hoje o Vasco, tanto associativo quanto a Vasco SAF, não dá, não tem atrativo. O torcedor vascaíno hoje é o atrativo do Vasco, é ele que é o imã para trazer jogadores. E, lamentavelmente, o torcedor vem vivendo mais um período de palhaço. O que mais entrega, o que menos recebe, e bate palma para palhaço dançar, né? Como eu falei no vídeo pós-jogo lá direto de São Januário, onde estivemos presentes, né? E é aquilo. A gente vem de um campeonato brasileiro viciado, né, com vários problemas de arbitragem. Não vou falar sobre a arbitragem da partida entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians em São Januário, que o Corinthians ganhou por 4-2, porque o desempenho é de uma equipe vagabunda, não tem que justificar com o erro de arbitragem, mesmo que tiver, e chega, nós já sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato problemático, parcial, cheio de vícios e problemas de arbitragem.
E para esfregar o problema na nossa cara do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que tem muito mais bastidores do que o Vasco, vai jogar a partida contra o Atlético Paranaense no Milão com torcida, tá? Enquanto o Vasco ficou 3 meses sem São Januário por conta de justiça comum. Ronaldo Fenômeno nos bastidores, mexeu os seus pauzinhos, ganhou do Goiás fora de casa, fez as pazes com a torcida e vai ter torcida depois daquela catástrofe que aconteceu no jogo contra o Coritiba. É esfregar na cara de todos nós que existe algo muito obscuro por trás nesse Campeonato Brasileiro. Aí eu falo para vocês, Link, mas você tem que tomar cuidado, você é jornalista, você não pode falar isso. Vão te caçar, vão te perseguir. Não tô nem aí. Só tem uma forma do Vasco se salvar nesse Campeonato Brasileiro. É vocês que aí estão dormindo nesse horário, CEO Lúcio Barbosa, senhor Paulo Brax, a empresa americana 777, né, os sócios proprietários da empresa americana, virem ao Brasil e soltar a mala branca para tudo quanto é lado, chegar na CBF e perguntar como que se faz e o que precisa pagar para acabar essa palhaçada e para salvar o Vasco de um rebaixamento. Porque esse campeonato já está manchado. Isso já acontece, está explícito. O Vasco é altamente prejudicado em inúmeras rodadas. E os beneficiados estão lutando por título. Os beneficiados estão rebolando e rindo da nossa cara. Né? Os beneficiados que têm os bastidores ali, que tem aquela aplicaçãozinha ali, que tem aquela amizadezinha ali, estão aí, a olhar para trás fazendo a gente comer poeira. Enquanto isso, nós que não temos representatividade nenhuma, que temos um CEO bunda mole e banana, um diretor executivo que só serve para acompanhar o elenco, era melhor virar motorista ou massagista, vai ficar lá. Não dá uma entrevista, não dá uma satisfação, ninguém fala nada, o Ramon Dias tem que pegar a bomba e tentar explicar alguma coisa, isso já há meses. Eu nem sei onde está o Lúcio Barbosa, tá? O representante máximo da Vasco SAF, para vocês terem uma ideia. Enfim, essa é a única forma de salvar o Vasco. Mas o tapetão, dane-se. Mas na arbitragem, dane-se. Mas que manipulação é essa para o Vasco não cair? Dane-se. Chega, todo mundo é ajudado. O Flamengo está lutando para ser campeão com a ajuda de arbitragem em inúmeras rodadas. E aí, alguém está falando alguma coisa? Não, estão rebolando na nossa cara. Então, está na hora de vocês agirem. Empresa americana 777, os representantes, apesar de banana, vocês precisam agir nos bastidores. Infelizmente, esse Campeonato Brasileiro está manchado nos bastidores. Está manchado. Essa do Cruzeiro agora, com torcida, é esfregar na nossa cara a babaquice que está esse campeonato. É esquema de aposta, é arbitragem, é um bando de sujeira. Se é para entrar com sujeira, que nós entramos também. Está na hora de vocês agirem nos bastidores. A única forma de salvar o Vasco é essa. É soltando dinheiro na instituição, com a arbitragem, com o clube que vai enfrentar. Não era nem para vocês estarem dormindo aí. O São Paulo pega o Bahia na Fonte Nova. Vai lá. O São Paulo quer o PEC. Toma o PEC. Toma o PEC. Que é um transplante de cérebro também, né? Porque o PEC, pelo amor de Deus, só toma atitude precipitada. Então, a gente não vou ficar criticando individualmente ninguém, eu só tô colocando o PEC porque o São Paulo enfrenta o Bahia e o São Paulo quer o jogador. Mas é essa a única forma. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. É um brasileirão sujo, um campeonato viciado, um campeonato cheio de problema e com uma porrada de picuinha nos bastidores e vocês do Vasco não têm culhão. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, sobre São Januário. Chega de romantizar São Januário. São Januário está ultrapassado, não está fazendo o efeito casa que o Vasco sempre precisou. Eu jogaria o jogo contra o RB Bragantino pro Maracanã, doa quem doer, dane-se Flamengo, Fluminense, governo, tá na hora de botar a cara, usar a justiça se tiver que usar, tá na hora de acordar nos bastidores. E outra coisa que eu falo para vocês, vê se o palmeirense tem saudade do Palestra Itália. Vê se o gremista tem saudade do Estádio Olímpico. Não tem. A gente precisa reformar isso o quanto antes. Chega, o torcedor vascaíno precisa. A gente precisa dar um passo. A gente precisa dar um passo. E tá na hora. Acordem, 777, seus bunda moles que estão aí representando a Vasco SAF. Chega. Senão, a coisa vai ficar pior.